que Deus te abençoe, que Deus te guarde mais uma vez, né? Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Em primeiro lugar, a comunidade evangélica Geração da Conquista em Manaus, Amazonas, minha igreja, né? Que disponibiliza, né, todo domingo, meios, de mídia para que possamos aí gravar essas aulas e disponibilizarmos elas no canal do YouTube de nossa igreja. Então, você que vai assistir esse vídeo no YouTube, né, seja de manhã, de tarde ou de noite, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que ele seja relevante para a sua vida, né? Que este vídeo possa ajudar você a compreender a história da igreja, a compreender as razões pelas quais nós chegamos ao estado em que nós estamos hoje, né? A um estado, infelizmente, muito ruim, muito deplorável da igreja. A igreja, de uma forma geral, tem se afastado muito dos ensinos da palavra de Deus, tem se afastado muito da doutrina verdadeira do Senhor Jesus, mas o fato de estarmos vivendo isso hoje, queridos, tem uma origem dentro da história, né? E conforme eu estudo, ou eu me preparo para, para ministrar esses estudos para a comunidade evangélica Geração da Conquista em Manaus, Amazonas, e aí esse estudo está sendo disponibilizado a você graciosamente por esta igreja, né? Toda vez que eu me preparo para ministrar esses estudos, a gente percebe o quão nocivo tem sido esse processo, né, de afastamento, né? De afastamento dos princípios básicos da palavra de Deus. Deus nos deixou a sua palavra, Deus nos deixou a Bíblia, né? E nós deveríamos nos pautar, ou a igreja, enquanto grupo de pessoas, deveria se pautar única e exclusivamente pela palavra de Deus. Mas, infelizmente, a história prova, né, e nós vamos estudar isso tanto no ramo católico como também no ramo protestante. Nós vamos estudar o quanto nós nos afastamos da palavra de Deus, seja por questões eclesiásticas, seja por questões financeiras, seja por questões de posição político-social dentro da instituição humana, igreja, né? É importante a gente entender isso, né? A visão de igreja da Bíblia, ela está, com o passar dos anos, conforme nós vamos caminhando na história, a visão de igreja ela tem se afastado cada vez mais, né? A visão da igreja institucional, da igreja organizada pelos homens, tem se afastado cada vez mais do ideal de igreja promovido, pregado e ensinado pelo Senhor Jesus. Nós vamos ver isso durante a história da igreja. Na aula passada, nós vimos, por exemplo, que no ano 995, né, a igreja ela começou a canonizar os santos falecidos, ou seja, nós vimos todo o processo de canonização desde da, desde a investigação local até todo o processo, até o processo de canonização feito pelo Papa. Nós vimos que isso se iniciou no ano 995 depois de Cristo, né? E esse processo, essa coisa de tornar as pessoas santos e incentivar a adoração e a veneração a essas pessoas e ensinar que você deve orar para que essas pessoas peçam a Deus por você, é totalmente antibíblico. Não há uma menção na Bíblia sobre esta doutrina. Infelizmente, as pessoas têm orado a Maria, têm orado a Pedro, têm orado a Paulo, têm orado a João, têm orado a Tiago, enfim, têm orado a inúmeros santos. A Igreja Católica é um verdadeiro panteão de santos, né? Panteão de santos.
E nós vimos na palavra de Deus, nós vimos na última aula, nós vimos em vídeos anteriores, de forma extensiva e exaustiva, que só quem intercede por nós diante de Deus é o próprio Jesus Cristo e o Espírito Santo. Mas ninguém intercede por nós diante de Deus. Isto é a palavra de Deus, isso é a Bíblia que afirma, ok? Tá, pastor, mas e essa questão de nós orarmos, isso aí são ensinamento de homens. Então, meus amados, na última aula nós vimos, né, esse espantalho teológico criado aí, né, pelo cristianismo ali no século X, né, que é um verdadeiro espantalho teológico, né, essa canonização de santos falecidos. Isso não existe, isso não tem base bíblica, isso é até antilógico, né? Isso é até antilógico, segundo os ensinos da palavra de Deus, né? Nós já vimos também em vídeos anteriores que a situação do ser humano após a sua morte, ou seja, com isso nós estudamos quando nós estudamos sobre purgatório, né? A situação dos cristãos, a situação do homem após a sua morte, ela não se modifica. Nós só temos dois destinos para a alma do homem: ou o céu ou o inferno, ou a vida eterna com Cristo Jesus, ou a condenação eterna longe do nosso Senhor Jesus. E diante e no meio dessas duas realidades, Lucas, capítulo 16, afirma que há um grande abismo, e este abismo, ele é intransponível. Ele é intransponível, ou seja, a situação espiritual de quem está no céu e a situação espiritual de quem está no inferno são imutáveis, elas são eternas, até porque estão na eternidade. Então, amados, é impressionante, né, como é que existem pessoas que acreditam, né, em purgatório, que acreditam em canonização dos santos, que acreditam que nós podemos fazer alguma coisa aqui nesta terra que vai impactar na vida de uma outra pessoa que já morreu. Isso é um absurdo teológico. Isso é uma impossibilidade lógica teológica. Por quê? Porque a Bíblia afirma que isto é uma impossibilidade teológica. Então, amados, infelizmente, né, por questões políticas, por questões culturais, por questões sociais, a igreja ela se afasta do ensino original da palavra de Deus e ela, durante a história, então, em todos esses vídeos que nós estamos ministrando sobre eclesiologia e história da igreja, nessa série de vídeos a gente percebe claramente que a igreja, durante a sua caminhada histórica, ela tem procurado se adaptar, né? Se moldar às estruturas das sociedades durante a época, durante as diversas épocas, né? E a Bíblia diz o contrário, lá em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, a Bíblia: não vos conformeis com este mundo. Ou seja, nós não podemos tomar a forma deste mundo, ou do aion, ou deste presente século, né? A igreja, ela tem que ser distinta do mundo, ela tem que estar fora do mundo. Jesus Cristo, em João capítulo 17, fala assim: eles estão no mundo, mas não são do mundo. Jesus afirma que os cristãos, nós cristãos, estamos no mundo, ou seja, vivemos no mundo, né? A nível de localização, a nível do estar,
a nível da presença, a nível da existência, nós estamos no mundo, mas em nível de essência, nós não pertencemos mais a este mundo. Então é importante a gente entender isso, tá, irmãos? É importante nós vivermos, olharmos para essa questão de forma muito séria. Por quê? Porque no ano 995, como nós vimos no vídeo anterior, nós tivemos aí introduzida a canonização, né? Canonização, processo de canonização. No ano 998, agora já é a, eu vou falar nesta aula sobre os fatores que levaram à profunda crise no sistema da Igreja Católica, chamada pré-reforma. Então, coloca aí, eclesiologia e história da Igreja, os fatores da pré-reforma. Os fatores da pré-reforma. Por que surgiu Martim Lutero, que também cometeu erros? Nós vamos falar dos erros de Martim Lutero, de João Calvino, nós vamos falar. Os reformadores, eles foram importantes, sim, para a história da igreja, para o resgate de algumas coisas, mas eles cometeram erros crachos também, erros terríveis também, e nós vamos falar, porque aqui a gente não vai esconder, né, o erro de ninguém, né? E principalmente nós vamos combater biblicamente as doutrinas erráticas dos reformadores, que erraram muito, tá? E, por conta disso, então, nesta aula, nós vamos falar exatamente sobre isso, tá? Os fatores que levaram à reforma protestante, ou os fatores da pré-reforma, né? Os fatores pré-reforma no âmbito da Igreja Católica, né? Um dos fatores foram os acontecimentos históricos que envolveram, né, a realidade pré-reforma protestante. Por exemplo, em 998, a frequência à missa tornou-se obrigatória. Em 1054, ocorreu um evento dentro da igreja que ele foi muito determinante até para a questão da... E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos, para a questão relacionada à realidade da igreja, né? E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos hoje, né? Em 1054, houve uma cisão, houve uma separação, e esta separação, ela permanece até hoje, tá? Ela permanece até hoje, que foi o grande cisma do Oriente e do Ocidente, ocorrido no ano de 1054. Então, meus amados, a gente precisa entender que a igreja, né, o cristianismo, ou a igreja que então representava em grande parte aí o cristianismo na época, ela estava intimamente envolvida à realidade do Império Romano. Quando o Império Romano ele se divide, quando o Império Romano, principalmente quando o Império Romano ele transfere a sua capital de Roma, né, ou seja, Roma não é mais a capital do Império Romano, para Constantinopla, né, isso causa dentro da igreja problemas muito sérios. Não deveria causar, mas como a igreja estava intimamente ligada à realidade do Império Romano, ela causa grandes problemas para a igreja, né? Então começam a surgir dois veios, duas igrejas, vamos colocar entre aspas esse termo, começa a surgir duas igrejas distintas, diferentes, culturalmente, diferentes, até mesmo em língua, na língua,
teologicamente, que é a Igreja do Ocidente, né, representada aí pela supremacia do Bispo de Roma, ou seja, seria a Igreja Católica Apostólica Romana, e a Igreja do Oriente, a Igreja do Oriente, cuja a influência era principalmente por causa do bispo de Constantinopla. Então essas duas começam a surgir duas igrejas, né? Duas igrejas vivendo em dois tipos de império diferentes, né? A igreja ocidental vivia no chamado Sacro Império Romano, né? Principalmente quando Carlos Magno vai ao trono desse império, e ela vive sobre este império, ou sobre a influência social e política desse império. A igreja no Oriente já vivia sobre o Império Bizantino, ou seja, dois impérios diferentes, duas influências políticos sociais diferentes, começa a surgir, era a mesma igreja ainda não havia ocorrido a separação, mas estava surgindo o quê? Duas realidades eclesiásticas diferentes, duas histórias diferentes, né? Então, a Igreja do Ocidente, o bispo de Roma, na Igreja Ocidental, na Igreja Católica Apostólica Romana, o bispo de Roma reivindicava a supremacia sobre toda a Igreja, né? E lá na Igreja que recebia uma influência muito grande de Constantinopla, o patriarca de Constantinopla era considerado o segundo em primazia em relação ao bispo de Roma. Então, olha só como é que a igreja estava caminhando. Tinha lá o bispo de Roma, que, né, seria o Papa de hoje, e tinha o bispo de Constantinopla, Santo Império Romano, Carlos Magno, e o Império Bizantino, né, Constantinopla, né? E esses dois impérios foram, e esses dois bispos começaram a caminhar, um querendo a supremacia sobre toda a igreja, o outro aqui dizendo que ele era o segundo, então não podia ter supremacia sobre ele. Então começou a haver um choque político-religioso, né? Ou seja, o bispo de Roma queria manter o seu poder, mas o bispo em Constantinopla também queria manter o seu poder, né? Existia também diferenças, meus amados, e aí são diferenças fortes, principalmente na questão iconoclástica. O que era a questão iconoclástica? Era o uso de imagens dentro da igreja, né? A igreja ocidental, ou a igreja romana, a igreja que era dirigida pelo bispo de Roma, né? Ela, ela, ela permitiu o uso de estátuas dentro de seus templos. Então, imagens de Maria, de Pedro, de Tiago começaram a ser introduzidas dentro da igreja. E a igreja lá de Constantinopla, ela não permitiu o uso de imagens, ok? As estátuas foram proibidas, as imagens foram proibidas. Então, outra questão é a questão iconoclástica, né? Aí também tem a questão do celibato. A igreja do Ocidente, a igreja romana, né, proibia o celibato, ou digo, proibia o casamento para todos os seus líderes. A igreja em Constantinopla permitia o casamento aos que eram chamados baixo clero. Então, quem não eram os líderes maiores da igreja, todos os demais poderiam se casar, né? E todas essas diferenças acabaram em 1054, Miguel Cerulário, né, anematizou o Papa Leão IX, depois de ter sido excomungado por ele. Então, o Papa Leão IX, né, que era o bispo lá da igreja em Roma,
excomungou, ou seja, excluiu, né? Excluiu da igreja o patriarca da igreja de Constantinopla, Miguel Celulário. E o Miguel Celulário anematizou, que é a mesma coisa, excluiu o Papa Leão IX, que era o bispo de Roma. Daí surgem duas igrejas que existem até hoje, que é a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa Grega. Você vê a Igreja Ortodoxa Grega, né? A Igreja Católica Ortodoxa Grega, né? Que é muito forte ali na Rússia, né? Na parte oriental ali, essa igreja ela é forte, tem lá os seus líderes e tudo mais. Então, há uma cisão, que é chamado cisma de 1054. Então, a igreja, por causa de poder, por causa de prestígio, por causa de riqueza, por causa de diferenças teológicas, por causa de diferenças culturais, ela racha no meio, né? Tem a igreja romana e agora tem a igreja ortodoxa grega. Se você procurar aí no Google, você vai ver que essa igreja existe até hoje, ok? Existe até hoje. Então, meus amados, a igreja então agora está dividida, irremediavelmente dividida, porque ela existe até hoje. Essa divisão existe até hoje, né? Em 1074, o celibato dos sacerdotes foi decretado pelo Papa Gregório VII. O rosário, em 1090, o rosário, que hoje é muito utilizado pela Igreja Católica, foi uma invenção de Pedro, o eremita. Então, um determinado católico inventou um rosário lá, e esse rosário ele é usado até hoje pela Igreja Católica. Mas não é bíblico isso, né? Isso foi uma invenção de eremita. Isso a própria história fala, né? E aí começou a haver dois pontos que eu quero comentar com os irmãos, dois eventos que foram, é, eu reputo como determinantes para a chamada Reforma Protestante. O primeiro foi em 1184, no Concílio de Verona, 1184. No ano de 1184, no Concílio de Verona, foi instituída o ofício da Inquisição. O que era esse ofício? Era a autoridade dada ao bispo local, num primeiro momento foi isso. Era a autoridade dada ao bispo local para combater as heresias através de julgamentos e a imposição de penas. Então começa a surgir a Inquisição. A Igreja Católica ela faz essa Inquisição no Concílio de Verona, né? E aí ela dá aos bispos locais, num primeiro momento, né, esse ofício de, na sua paróquia ali, ou nas igrejas sob sua supervisão, ele ficar verificando se existia algum movimento herético. E aí ele utilizava, inclusive, instrumentos do Estado para tolir, para aplicar judicialmente penas às pessoas consideradas heréticas. Então, a Igreja Católica, né, nessa época, ela institui uma das coisas que mais tarde, primeiro foi a Inquisição, instituída pelo Concílio de Verona, mais tarde foi instituída a Inquisição do Santo Ofício, ou Santo Ofício. E aí sim nós começamos a ver várias barbáries, né? Ver várias barbáries feitas pela igreja, que foi a fogueira da Santa Inquisição, pessoas foram mortas afogadas, pessoas foram mortas
decapitadas, pessoas foram mortas queimadas na fogueira, mas isso tudo surge aí no ano de 1084. Isso foi algo tão sério, isso foi algo tão sério, tão, tão, foi uma marca tão terrível na igreja, foi foi um crime mesmo, tão absurdo na igreja, né, que o Papa João Paulo II apelou ao arrependimento de exemplos de ação e de fato, e que são de fato um antitestemunho e um escândalo. Então, no jubileu de 2000, no grande jubileu da Igreja Católica de 2000, o Papa João Paulo II ele pede perdão à sociedade. Né? Eu vou ler aqui, né, o que foi dito lá naquela época. Né? 12 de março de 2000, durante a celebração do jubileu, o Papa, em nome de toda a Igreja Católica, bem como de todos os cristãos católicos, tá? Pediu desculpa por esses atos e, em geral, por vários outros. O Papa pediu perdão para 7 categorias de pecados cometidos pela Igreja: pecados gerais, pecados ao serviço da verdade, pecados contra a unidade cristã, pecados contra os judeus, pecado a respeito, pecado contra o respeito pelo amor, paz e culturas, pecado contra a dignidade das mulheres e pecado contra a dignidade das mulheres e das minorias e contra os direitos humanos. Né? Na época, alguns teólogos, né, foram de opinião que esse pedido de desculpa, sem precedentes, iria minar a autoridade da igreja. Como, de fato, em minha opinião, né, minou, porque tem a chamada infabilidade do Papa, ou seja, o Papa não erra. Mas o Papa, poxa, se ele não erra, por que ele pediu perdão? E ele pediu perdão por atos cometidos e sancionados por outros papas. Então perceba que a Igreja Católica é uma confusão em si mesma. E ele está dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo, não é um pastor evangélico, não é uma convenção evangélica, não é fake news, não, é o Papa João Paulo II, um Papa, pediu perdão porque a igreja cometeu atrocidades durante a Inquisição. Matou pessoas, cometeu crimes, crimes terríveis. Pessoas foram condenadas à morte sem ter cometido crime algum, porque a Bíblia não dá autoridade a ninguém a executar a pena de morte. A pena de morte é algo antibíblico. É algo antibíblico. E a Igreja Católica, durante vários momentos, durante vários anos, cometeu e aplicou a pena de morte. Então, algo terrível, meus irmãos, ocorreu. Isso está fartamente documentado na história, né? Que foi a Inquisição ou Santo Ofício, né? Instituído como nós dissemos aqui, no ano de 1184. Então, isso aí causou um momento terrível na história da cristandade. Você imagina, né? A igreja, ela condenando pessoas que não concordavam com a visão teológica dela. Ou seja, a igreja, ela não aceitava a liberdade religiosa, né? Ela não aceitava a liberdade religiosa. Jesus aceita a liberdade religiosa. Jesus diz assim, ó, você pode acreditar no que você crê, no que você quiser.
Jesus ele se coloca como a salvação. Jesus se coloca como o caminho, a verdade e a vida. Mas o mesmo Jesus, ele te dá liberdade de recusar, de recusar esse convite dele. Então, se Jesus dá a liberdade, quem é a igreja para condenar à morte pessoas que não concordavam com a visão da igreja? Que muitas vezes, e na maioria das vezes, era uma visão errática, errada, antibíblica. Então, isso, meus amados, foi causando um mal-estar, foi causando conflitos terríveis, pessoas importantes, pessoas influentes foram, foram condenadas à morte, né? Cientistas, muitos cientistas foram levados lá ao banquinho, lá foram convidados a sentar na cadeira da Santa Inquisição, um dos mais um dos eventos mais proeminentes da história foi Galileu Galilei, quando ele propôs o heliocentrismo, né? Ou ele propôs, né, a teoria de que o Sol era o centro e que era o centro da galáxia e os planetas giravam em torno dele. A Igreja Católica falou não, né? Que era que não era o heliocentrismo, que o Sol não era o centro, e sim a Terra que era o centro, e os outros planetas giravam em torno da Terra, e o próprio Sol girava em torno da Terra. Galileu Galilei, ele foi levado lá para a cadeira da Santa Inquisição, e ele só não morreu porque ele desmentiu. Ele falou, não, eu errei, realmente a Igreja Católica está certa, né? E aí ele não morreu por causa disso, né? Passaram-se os anos, a gente viu que Galileu Galilei estava certo e a Igreja Católica estava errada, né? Passaram-se os anos e a gente percebeu, né, que a Igreja Católica estava totalmente errada. Como em muitas coisas, ela sempre esteve errada, né, irmãos? No ano 190, surge uma outra prática da Igreja Católica que mancha a sua história, que manchou a história do cristianismo. Além do ofício da Santa Inquisição, ou das fogueiras, dos tribunais da Santa Inquisição, né? Surge, então, a venda de indulgências. No ano 190, no ano 1190, depois de Cristo, a venda de indulgências começa, né? A venda de indulgências começa no âmbito aí da Igreja Católica. Isso aí foi um negócio tão escandaloso. Veja que isso começa no... O que era a venda de indulgências, meus amados? Era o poder que a igreja tinha de perdoar os seus pecados. Ou seja, não é Jesus que perdoa mais os seus pecados, era a Igreja Católica. Ela perdoa os seus pecados se você desse uma contribuição financeira para a igreja. Se você desse recursos para a igreja, você tem os seus pecados perdoados e você podia até comprar, né, mansões celestiais no céu. Por incrível que pareça, a gente vê isso na história, sabe? Ah, pastor, é um absurdo. Vai ler a história. Vai ler a história. Você sabia, você sabia que a Basílica de São Pedro, em Roma, ela foi construída com indulgências, com a venda de indulgências? Em 1517, o Papa Leão X ofereceu indulgências para aqueles que dessem esmolas para reconstruir a Basílica de São Pedro em Roma. Então, aquilo que está lá em Roma foi construído através de indulgências. Então, começaram-se a vender lugares do céu. Por quê? Porque a igreja é que ela tem o poder de fazer isso. Ah, pastor, mas não é assim hoje em dia. Não. Eu vou abrir aqui, vou ler para você o Catecismo da Igreja Católica, tá? Eu vou ler para você o Catecismo da Igreja Católica.
Através das indulgências, os pecados dos católicos romanos, tanto dos que estão vivos, tanto como dos que estão no purgatório, podem ser supostamente perdoados, né? Então, a Igreja Católica ensina hoje que pelas indulgências, então até hoje, meus irmãos, até hoje tem indulgência. Até hoje a Igreja Católica oferece indulgências. Olha só que absurdo. Vou ler aqui, ó, página 411 e o parágrafo 1498 do Catecismo Católico. Está escrito assim: pelas indulgências, os fiéis podem obter para si mesmos e também para as almas do purgatório a remissão das penas temporais, sequelas do pecado. Eu vou ler de novo para você ver que o negócio é muito sério. Página 411, parágrafo 1498 do Catecismo Católico. Pelas indulgências, os fiéis podem obter para si mesmos e também para as almas do purgatório a remissão das penas temporais sequelas do pecado, né? Então, o que é indulgência? A indulgência, então, é algo que você vai fazer, é algo que é devido à Igreja Católica, e aí a Igreja Católica tem o poder de perdoar tanto os seus pecados, como os pecados das almas que supostamente estão num local chamado purgatório, que a gente já viu em vídeos anteriores que esse local não existe. Eu vou ler outra parte do Catecismo Católico, tá? Página 406, parágrafo 1471. Página 406, parágrafo 1471 desta edição do Catecismo Católico. A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa que o fiel bem disposto obtém em certas condições determinadas pela intervenção da Igreja que, como dispensadora da redenção, então perceba, o teu pecado é perdoado segundo o catecismo da Igreja Católica, tá, irmão? Segundo o catecismo da Igreja Católica. O teu pecado é perdoado pela intervenção da Igreja. Por quê? Porque, segundo o catecismo católico, ela é dispensadora da redenção. Não sou eu que estou dizendo, é o catecismo católico. Então, vamos continuar? A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa, que o fiel bem disposto obtém em certas condições determinadas pela intervenção da Igreja que, como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Ok? Então, olha só. Página 406, parágrafo 1472. Para compreender essa doutrina e esta prática da Igreja, é preciso admitir que o pecado tem uma dupla consequência. Então, olha só, meus irmãos, olha só o absurdo. Vamos entender isso aqui, tá? Vamos entender isso aqui. Olha só que doideira. Então,
a indulgência que é devida à igreja, o que é isso? São práticas que são determinadas sob certas condições por quem? Pela igreja. Então, a indulgência, além de ser uma grande mentira, porque não tem, pode pegar a Bíblia aí de Gênesis a Apocalipse, eu desafio a qualquer um a pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, né, e ver esse negócio de indulgência, e basear esse negócio de indulgência. Então, vamos lá. Né? Então, a indulgência, o que é? É algo que você faz para a igreja, ou por intermédio da igreja, ou de acordo com as condições determinadas pela igreja. Por quê? Quem é que perdoa essas penas? A igreja. Quem é que perdoa as consequências do pecado? É a igreja, não é Cristo, não. É a igreja. Né? Por quê? Porque o catecismo da Igreja Católica afirma que a Igreja Católica é a dispensadora da redenção. Então, meus amados, vamos lá. Vamos lá? Qual é o resultado do pecado? O que o pecado faz? Né? Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Romanos, Paulo ensina que a consequência do pecado é a morte. Não tem uma dupla consequência. Não tem uma consequência adicional. O pecado não tem uma dupla consequência. O pecado tem uma consequência só. Quer ver? Tiago, capítulo 1, verso. Abre aí, Tiago, capítulo 1. Vamos ver lá. Aqui, ó. Vamos lá, querido. Escuta. Tiago, capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 13. Presta atenção você. Tiago, capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, este desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados, não se deixe enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, que vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os seus primeiros frutos de tudo o que ele criou. Então, Tiago 1, do 13 até o 18, mostra claramente que o pecado, meus amados, para Deus só gera uma coisa: a morte. Então é importante a gente entender isso. O que a Igreja Católica faz com as indulgências? O que ela introduz ao defender as indulgências? Ela introduz a insuficiência de Cristo, ou a insuficiência da obra de Cristo.
Cristo não é suficiente para expiar os seus pecados. Você precisa fazer indulgências para os seus pecados e para os pecados daqueles que já morreram. Olha só que absurdo, meus. Nós já aprendemos, quem morreu já era, ou é céu ou é inferno. Essa situação espiritual, ela não muda, ok? Ela não muda, né? E a gente já viu aqui na Bíblia que o pecado só gera uma coisa: a morte, a condenação, a ira de Deus. Acabou. Não tem uma segunda pena, né? Pelo amor de Deus, as pessoas não lê Salmo 73, não. Então, meus amados, a gente precisa entender isso, tá bom? Jesus, ele é suficiente. Vamos lá? Abra a sua Bíblia aí. Vamos lá para o livro de João. Vamos lá para o livro de João, capítulo 3. Vamos ver o encontro de Jesus com Nicodemo? Vamos lá. Vou ler a partir do verso 16. Preste atenção, meu. Porque Deus amou o mundo de tal, porque Deus amou o mundo, que o deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado. Eu vou repetir o verso 18, né? Porque, cara, a Bíblia só falta desenhar. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente as suas obras, que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Preste atenção nesse verso 18 de novo. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Então, amados, perceba que crer em Jesus, entregar a vida para Jesus, é o que determina, né, a sua salvação ou não. A expiação dos seus pecados ela é completa. A expiação dos seus pecados ela é completa. Até porque, mesmo aqueles que seguem a Jesus Cristo vão continuar pecando, vão continuar errando. Meu Deus! A igreja não tem autoridade para perdoar pecados. Sacerdote nenhum tem autoridade para perdoar pecados. Isso é um absurdo. Isso aí é reeditar a velha aliança. Aliança essa que Jesus Cristo já desfez através de sua morte. O que a indulgência faz? A indulgência, ela aprisiona a pessoa, a igreja. Por quê? Ora, eu preciso estar nessa igreja. Por quê? Porque ela tem autoridade para perdoar os meus pecados. Você está entendendo isso? Não há na Bíblia esta
Esta autoridade, Deus não delegou esta autoridade para a igreja. É mentira, é engano, é engodo. Deus não deu autoridade à igreja para perdoar pecados. Isso é mentira. Ok? Eu vou ler aqui. Vamos lá para Efésios, queridos, que é uma parte muito linda da Bíblia, Efésios. Capítulo 1, a partir do verso 3. Bendito seja o Deus e Pai, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele quem? Em Jesus. Temos a redenção por meio do seu sangue. O que é a redenção por meio do seu sangue, o cristão? O verso 7 responde, querido. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. Quem é que faz a redenção dos pecados por meio do sangue? É a igreja ou crente? Ou é Cristo? De quem o texto está falando? Então, meu amado, ou é ignorância, né? Acreditar em indulgência, ou é ignorância, ou é má intenção mesmo. Porque o verso 7 é claro. Nele, Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue. O que é a redenção por meio do seu sangue? O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em quem? Na igreja não, em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. A fim de quê? Para quê? A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, vou repetir de novo, verso 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Preciso ler mais alguma coisa, querido? Eu preciso ler mais alguma coisa? Então, queridos, pelo amor, pelas misericórdias de Deus, né?
Aí, sabe por quê? Sabe para que serviu a indulgência? Para construir, né, a capela lá que está lá no Vaticano, a São Pedro, só serviu para isso. O Papa Leão X instituiu as indulgências para arrecadar dinheiro para construir lá. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a história que diz, cara. Não sou eu que estou dizendo, não, é a história. Qualquer livro de história você vai ver um negócio desse. Qualquer livro de história você vai ver que indulgência só serviu para arrecadar dinheiro, né? Para construir lá a capela lá de São Pedro, lá em Roma. Só serviu para tirar dinheiro do povo. Como muitas igrejas evangélicas hoje fazem também, criam teologias para tirar dinheiro do povo, só serve para isso. Jesus, não, olha, Jesus ele te salva, Jesus ele te liberta, Jesus ele lava seus pecados, Jesus ele vai ele vai redimir você de toda a culpa. Vamos lá, mais um textozinho. Não é possível que você não entenda isso. Poxa, Efésios, eu acho que já desenhou, mas tem gente que é limitada ali. Então vamos outro texto aqui, ó. Aqui, ó. Fique livre desse negócio, querido. Portanto, Colossenses capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para ninguém os escravize o quê? A filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e não nos princípios que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Indulgência é tradição humana. Indulgência é tradição da igreja, tradição humana. Não é em Cristo, não é fundamento de Cristo, não está fundamentado em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Eu vou ler o verso 10 de novo. E por estarem nele, se você está em Cristo, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Verso 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou em Cristo e nos perdoou todas as transgressões. Ah, não é possível. Aí, meu amigo, ou você crê no que está escrito na Bíblia, ou você não crê. Olha só, eu vou ler o verso 13 e o verso 14 de novo. Verso 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Então não há necessidade de indulgência, porque ele perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que constituía em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e autoridades, fez um espetáculo triunfando sobre eles na cruz. Mas nós precisamos entender
que a indulgência foi um engano promovido pela Igreja Católica com o objetivo de escravizar as pessoas. Então, a venda de indulgências, o Santo Ofício, a cisão, o cisma no ano de 1054, as indulgências e, posteriormente, as indulgências e o Santo Ofício, né? Quando a igreja começa a matar as pessoas por discordar dela, quando a igreja começa a encarcerar as pessoas, quando a igreja começa a matar mulheres, a matar crianças, a matar várias pessoas na Europa e em outras regiões, por discordar da visão delas, ou seja, contra a liberdade religiosa, a igreja ela fez isso, o Papa João Paulo II pediu perdão, ou seja, a igreja, então, a Igreja Católica Apostólica Romana, em 2000, através do Papa João Paulo II, disse: nós promovemos horrores durante a Idade Média e nós estamos aqui pedindo vergonha. Então, a igreja não tem autoridade, é uma igreja que mantém, né, uma estrutura escravizante, é uma igreja que, por fim, por tudo isso, né, as pessoas daquela época, né, as pessoas daquela época começaram a não aguentar mais, né? Em 1439, o purgatório foi proclamado como dogma no Concílio de Florença. Já falei sobre purgatório, eu não vou falar mais aqui. Então, as pessoas, quando chegou ali no ano de 1400, né? Quando chegou no ano de 1500, meus amados, as pessoas não aguentavam mais. Muitas pessoas já não aguentavam mais a Igreja Católica, porque era muito roubo, era muita indulgência, era muito abuso, era muita perseguição, né? Era muita atrocidade. Isso tem que ser dito. Isso tem que ser dito. Eu vejo muito católico aí nas redes sociais, né? Falando, a pessoa isso não é frescura, não. Foram crimes horrendos que foram cometidos pela igreja durante esse tempo. O que culminou em 1517 com a publicação das 95 teses por Lutero. E aí o início da Reforma Protestante, que é a próxima aula. Então não perca o próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, né, suas principais causas, algumas já falei aqui, que foi o quê? A Inquisição e a venda de indulgências. A principal foi a venda de indulgências, né, pelo Papa Leão X, né, para construir a Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro, que as pessoas vão lá, estão visitando até hoje, foi construída com um engano das indulgências, tirando dinheiro das pessoas para comprar lugar no céu. Meu amado, João, capítulo 14, verso 6 diz, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não é pelas indulgências. Por quê? Porque se você for por Jesus, nós lemos em Colossenses, Cristo perdoou todas as suas transgressões. Você possa ter sido abençoado com este vídeo, você possa entender que não existe indulgência, não existe necessidade de nada disso, porque Cristo é suficiente. Cristo perdoou todas as suas transgressões. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você, que Deus faça você entender que Ele quer salvar você por inteiro, plenamente. Você não precisa da igreja, vou repetir aqui, igreja não salva. Instituição religiosa nenhuma salva. Rito nenhum é capaz de salvar a sua vida. O único que pode salvar a sua vida, o único que pode te dar a vida eterna é o Senhor Jesus.
Que Deus possa te abençoar. Um abraço à comunidade evangélica Geração da Conquista. Nós vamos colocar aqui o QR Code e o Pix, a chave Pix, para se você quiser contribuir para esta obra, para você contribuir. Eu estarei orando pela comunidade evangélica Geração da Conquista, pelos dízimos e ofertas que vão ser colocados presencialmente lá. E vou estar orando por você também, que vai contribuir, tenho certeza, através do YouTube, através desses meios de tecnologia que nós temos hoje. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque nós temos a Bíblia. Obrigado, Deus, porque a Bíblia mostra que todos os nossos pecados são perdoados quando nós entregamos a nossa vida verdadeiramente para Jesus. Ó Pai, muito obrigado. Obrigado, ó Pai, porque nós não temos necessidade de indulgência. Obrigado, ó Pai, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, que Tu és um Deus tão maravilhoso que Tu deixa as pessoas livres, inclusive para te rejeitar. Senhor, que as pessoas possam entender, Pai, e possam compreender que Jesus Cristo é suficiente para as nossas vidas. Ó Pai, que nós possamos entender o que está acontecendo com a igreja hoje, que é reflexo daquilo que aconteceu com a igreja no passado. E que possamos, ó Pai, nos libertar dessas amarras e construirmos e edificarmos uma igreja que seja verdadeira na Tua palavra e em Teus propósitos. Abençoe a comunidade evangélica Geração da Conquista. E é uma igreja diferente, é uma igreja que busca este ideal, que busca se tornar cada vez menos, para que a Tua palavra se torne cada vez mais. Muito obrigado a Deus, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tchau.